Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ana Clara #Educa, na nossa aula 6 sobre equações algébricas. E, atenção, fiquem atentos às próximas aulas que teremos vídeos sobre equações algébricas, continuação, equação do primeiro grau, problemas com equações algébricas e também inequações. Fiquem atentos às próximas aulas que serão muito legais e explicativas. E voltando à nossa aula, o nosso exemplo, a seguinte equação: x sobre 3 menos 7 oitavos igual a x sobre 4 menos 1. Para nós resolvermos uma equação quando nós temos frações com denominadores diferentes, iremos prosseguir da seguinte maneira. Resolvemos o MMC entre os denominadores, neste caso, o MMC entre 3, 8 e 4, e conforme o método prático ou o método convencional é igual a 24, e por fim resolvemos os processos de equivalência. Primeiro com a seguinte fração: x, e relembrando a nossa incógnita, sobre 3. Do denominador 3 para chegar ao número 24, multiplicamos o número 3 por 8. Logo, multiplicamos o nosso numerador também por 8. 8 multiplicado por x, que é igual a 8x. Copiamos o sinal de menos e fazemos o processo de equivalência com a fração 7 oitavos. Do denominador 8 para chegar ao número 24, multiplicamos o nosso denominador antigo por 3. Portanto, multiplicamos o numerador 7 também por 3. 3 vezes 7, que é igual a 21. Logo, obtemos a fração que representa o nosso primeiro membro, 8x menos 21 sobre 24. Copiamos o sinal de igual e resolvemos o processo de equivalência com as frações e o número menos 1 do nosso segundo membro. Do denominador 4 para chegar ao número 24, multiplicamos o número 4 por 6. Então, multiplicamos a letra x por 6. 6 multiplicado por x, que é igual a 6x. Copiamos o sinal de menos e, por fim, do número 1 para chegar ao número 24, multiplicamos o 1 pelo próprio número 24. Portanto, 1 vezes 24, só copiamos o nosso resultado do MMC e obtemos a seguinte equação: 6x menos 24 sobre 24. Porém, agora para nós continuarmos a resolução desta equação, temos que retirar, ou seja, desfazer, as frações do primeiro membro e do segundo membro. E para nós fazermos isso, temos que eliminar, dividir as frações por 24. Portanto, copiamos as operações dos numeradores. 8x menos 21 igual a 6x menos 24. Agora que obtemos esta equação, nós iremos isolar, como já aprendemos em outras aulas, todos os termos que possuem a letra x. Copiamos o número 8x e o nosso outro termo, que possui a nossa incógnita, que é o número 6x, como ele estava apresentado no segundo membro, nós iremos passar ele para o primeiro membro. Porém, se nós observarmos, o número 6x era um número positivo. Portanto, nós passamos este número com o seu oposto, menos 6x, e obtemos a subtração 8x menos 6x. Copiamos o sinal de igual e no nosso segundo membro restou o número menos 24. E no primeiro membro, antes nós tínhamos apresentado o número menos 21. Passamos ele para o segundo membro como seu oposto e ele se transformará em mais 21. Menos 24 mais 21. E por fim, só resolvemos a subtração e a adição. 8x menos 6x, que é igual a 2x, igual menos 24, 24 negativo, mais 21, que será igual a 3 negativo. Por quê? Pois o número 24, nesta adição, é um número com maior valor absoluto ou módulo, portanto, nosso resultado é negativo,
E, por fim, só resolvemos a diferença. 24 menos 21, que é igual a 3. E obtemos agora um outro tipo de equação algébrica. 2x igual a 3 negativo. Já aprendemos que quando nós temos um número, por exemplo, aqui neste caso, o número 2 e a letra x, ou qualquer letra que esteja representando a nossa incógnita da equação, temos entre eles uma multiplicação. Portanto, como nós temos que isolar a letra x e passar o número 2 para o segundo membro, iremos passar como a operação inversa da multiplicação, neste caso que é a divisão. Copiamos a letra x. Primeiramente, nós resolvemos a regra de sinais. Como o número 2 era um número positivo e o número 3 um número negativo, positivo dividido por negativo, que é igual a negativo, e por fim, só representamos a divisão do número 3 pelo número 2 por meio de uma fração. Então, o resultado da equação algébrica x sobre 3 menos 7 oitavos igual a x sobre 4 menos 1 foi x igual a menos 3 meios. Agora que nós aprendemos e observamos como desenvolver este tipo de equação algébrica, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor este tipo de equação. Vem comigo! Resolva as equações. Letra A. A sobre 4 menos 5 terços igual a 1 dozeavo. Para nós resolvermos esta equação, primeiro temos que resolver o MMC entre os denominadores 4, 3 e 12, que é igual a 12. Então, nós representamos o nosso primeiro membro com uma fração, em que o nosso denominador será o número 12, e resolvemos os processos de equivalência. Do denominador 4 para chegar ao número 12, multiplicamos o nosso denominador por 3. Logo, iremos multiplicar o nosso numerador, a letra A, que é a nossa incógnita da equação, por 3. 3 multiplicado por A, que é igual a 3A. Copiamos o sinal de menos e resolvemos o processo de equivalência com a nossa segunda fração, 5 terços. Do denominador 3 para chegar ao número 12, multiplicamos o número 3 por 4. Então, multiplicamos o nosso numerador, o número 5, por 4 também. 4 multiplicado por 5, que é igual a 20. Copiamos o sinal de igual. E como a nossa fração que estava representando o segundo membro nesta equação já apresentava o denominador 12, apenas copiamos a fração 1 dozeavo. Agora obtemos a seguinte equação: 3a menos 20 sobre 12 igual a 1 dozeavos. Agora que nós temos que desfazer as frações, retiramos os denominadores 12 e resta apenas a subtração 3a menos 20 igual a 1. E resolvemos esta equação. Se nós observarmos, no primeiro membro e no segundo membro, temos apenas um termo que apresenta a nossa incógnita, a letra A, que é o número 3A. Então, nós repetimos este termo copiamos o sinal de igual, copiamos o número 1, que era o termo que já estava apresentado no nosso segundo membro, e passamos o número menos 20
para o segundo membro. Se nós observarmos, ele era um número negativo. Portanto, passamos ele para o segundo membro com o seu oposto, mais 20, um número positivo. Copiamos novamente o número 3A e resolvemos a adição. 1 mais 20, que é igual a 21. E obtemos a equação 3A igual a 21. Como já aprendemos, entre o número 3 e a letra A, temos uma multiplicação. Portanto, nós repetimos a letra A e representamos a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, que será representada por meio de uma fração do número 21 pelo número 3. Copiamos novamente a letra A e, por fim, apenas resolvemos a divisão. 21 dividido por 3, que é igual a 7. Logo, o resultado da nossa letra A foi A igual a 7. Letra B. X mais 3 sobre 5 igual a menos 1 ou 1 negativo. Nós resolvemos o nosso MMC, porém, se nós observarmos, o denominador do nosso segundo membro, ele não está escrito, mas ele é igual a 1. Portanto, o nosso denominador comum será apenas o número 5. E se nós observarmos, antes, a fração que estava no primeiro membro, x mais 3, ela estava sobre 5, portanto, só copiamos ela. Copiamos o sinal de igual. E como antes nós tínhamos o número menos 1, e se nós fôssemos representá-lo por meio de uma fração, ele estava sobre 1, e do denominador 1, que estava representando o número menos 1. Para o número 5, multiplicamos por 5, nós copiamos o denominador 5 e multiplicamos 5 por menos 1, que é igual a menos 5 ou 5 negativo. E agora, como nas outras equações, nós retiramos os denominadores, o número 5, e copiamos as operações que restaram. X mais 3 igual a menos 5. E agora, para nós resolvermos esta equação, nós isolamos a nossa incógnita igual, repetimos o número menos 5 e passamos o número mais 3 para o segundo membro. Como ele era um número positivo, passamos ele como um número negativo, o seu oposto, menos 3. E obtemos a equação x igual a menos 5, ou 5 negativo, menos 3. Copiamos a letra x e resolvemos a seguinte subtração. Menos 5 menos 3, nós copiamos o sinal em comum, que é o sinal de menos, e por fim, somamos os valores dos números. 5 mais 3, que é igual a 8. Portanto, o resultado da nossa equação da letra B foi x igual a menos 8 ou 8 negativo. Letra C, y menos 2 igual a 3 meios.
nós resolvemos o MMC, como já observamos na letra B. O primeiro membro, que era y menos 2, é representado em uma fração, o seu denominador seria o número 1, portanto, nós copiamos o traço e colocamos o denominador 2, e como antes o denominador desta fração era o número 1, porém ele não estava apresentado, estava oculto a esta equação, nós multiplicamos o 2 pela expressão y menos 2. 2 multiplicado por y, que será igual a 2y, menos 2 multiplicado por 2, que é igual a 4. Copiamos o sinal de igual. E como antes a fração 3/2 já apresentava o denominador 2, apenas copiamos ela da forma que estava apresentada. Agora, nós retiramos o denominador 2 de cada fração e copiamos as operações que restaram. 2y menos 4 igual a 3. Nós copiamos o termo que apresentava a incógnita, a letra y, que era o termo 2y, igual. Repetimos o número 3, que era o termo que já estava apresentado no segundo membro, e passamos o número menos 4 para o segundo membro. Se ele era um número negativo, passamos ele como seu oposto, ou seja, um número positivo. 3 mais 4. Copiamos novamente o 2y e resolvemos a adição. 3 mais 4, que é igual a 7. E resolvemos a seguinte equação. 2y igual a 7. Nós isolamos a nossa incógnita, que é a letra y, e representamos a divisão por meio de uma fração do número 7, que era o termo que está escrito no segundo membro, pelo número 2, que era o número que estava multiplicando a nossa incógnita. E como a fração, que representa uma divisão, 7 dividido por 2, será igual a um resultado quociente de um número decimal, nós apresentamos ela somente desta forma. Então, o resultado na nossa letra C foi y igual a 7/2. E por fim, a nossa letra D. X mais 5 sobre 2 igual a 8 mais 2x sobre 5. Nós resolvemos o MMC entre os denominadores, 2 e 5, que é igual a 10. E resolvemos os processos de equivalência com cada fração. Se antes nós tínhamos o denominador 2, do denominador 2 para chegar ao número 10, multiplicamos por 5. Logo, nós iremos multiplicar a expressão x mais 5 por 5. Porém, para nós representarmos esta equação por meio de uma multiplicação, iremos utilizar os parênteses. Copiamos o sinal de igual e resolvemos o processo de equivalência com a fração do segundo membro.
Se antes nós tínhamos o denominador 5 e chegamos ao denominador 10, multiplicamos o número 5 por 2. Então, iremos multiplicar a expressão 8 mais 2x por 2. E se nós observarmos, ao eu representar as multiplicações, não escrevi nem a letra X, nem um pontinho que representa a multiplicação, porque em algumas equações não necessitamos de escrever o sinal da multiplicação. E por fim, nós resolvemos as multiplicações. E relembrando, desconsideramos os denominadores, o número 10. 5 multiplicado por x, que é igual a 5x, mais 5 multiplicado por 5, que é igual a 25. Copiamos o sinal de igual e resolvemos as operações da multiplicação do segundo membro. 2 multiplicado por 8, que é igual a 16. Copiamos o sinal de mais. 2 multiplicado por 2x, que é igual a 4x. E obtemos a seguinte equação. 5x mais 25 igual a 16 mais 4x. Nós isolamos, no primeiro membro, todos os termos que apresentam nossa incógnita. Portanto, copiamos o 5x e passamos o número mais 4x para o primeiro membro. Como ele era um número positivo, passamos ele como um número negativo. Repetimos o número 16 e passamos o número mais 25 para o segundo membro. Como ele era um número positivo, passamos ele como seu oposto, um número negativo. 16 menos 25. E por fim, só resolvemos as subtrações. 5x menos 4x, que é igual a 1x, porém, somente colocamos a letra e resolvemos a seguinte subtração. 16 ou 16 positivo menos 25. Nesta subtração, o número 25, que se nós observarmos é um número negativo, é um número nesta conta com maior valor absoluto ou módulo. Portanto, o nosso resultado será um número negativo. E por fim, nós só resolvemos a diferença entre o número 25 e o número 16. 25 menos 16, que é igual a 9. Por isso, o resultado da nossa letra D foi x igual a menos 9 ou 9 negativo. E esse foi o nosso vídeo sobre equações algébricas, a nossa aula 6. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos, explicações e exercícios. Até os próximos!